Show da Manhã. Difusora, a rádio do povo. Vamos buscar uma luz para os seus problemas. Seu problema, uma luz para o seu problema. Hoje, tendo aí pela primeira vez a participação aqui do nutricionista Pedro Abdala. Então vamos conversar com ele. Ô Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Com você também? Tudo jóia, graças a Deus. E você trabalha somente como nutricionista ou tem alguma outra atividade profissional? Também sou professor universitário. Sim. E você leciona o quê? Educação física e também nutrição. Eu atuo nos dois cursos. Que beleza. Então, somos também, de certa forma, colegas, né? E aí, na educação física, não é, Pedro? Eu já não atuo, né? Mas a gente sempre é. Uma vez formado nesse curso, sempre é, não é? Tá? É isso. Então, vamos lá, Pedro. Vamos falar de nutrição hoje. E tem muitas perguntas, tem um texto até grande aqui que diz assim: uma ótima semana a todos. Eu estou com 82 quilos, 53 anos de idade e na menopausa. Eu sou de estatura baixa, estou fazendo uma dieta por conta própria. Estou comendo batata doce com ovos cozidos no café da manhã e comendo muita salada com carne no almoço, evitando o arroz principalmente e ainda o feijão. À noite no jantar eu costumo comer mandioca cozida com salada. Não tomo refrigerante de jeito nenhum. Isso há muitos anos. Eu tomo muita água durante o dia. Então, gostaria também de uma orientação do nutricionista se eu estou indo para o caminho certo, não consegui ainda começar uma atividade física e também se demora a obter resultado. E eu que posso estar mudando e melhorando para ter o melhor resultado, para não ter o efeito sanfona. E a quantidade que eu posso comer por dia de batata doce, mandioca e ovos. E também a carne. Gostaria de uma orientação. Ela colocou tudo aqui, né, Pedro? E aí? A gente precisaria fazer uma consulta ao vivo. Sem dúvida. Não tem problema, né? Claro, essas dúvidas são recorrentes e não tem como a gente falar de tantos detalhes se a gente não considera a individualidade da pessoa, o quanto ela gasta de energia no dia, a quantidade que ela come de cada alimento. Nós, como nutricionistas, nunca, né, podemos restringir qualquer alimento da pessoa, porém a gente tem que acertar essa quantidade, né? Esse déficit calórico que é necessário para a gente ter perda de peso, principalmente na menopausa. Nós temos nutrientes ali específicos, ômega 3, nutrientes, vitaminas que são muito requisitadas durante essa fase para a gente ter especificamente essa perda de peso. E não tem problema ela comer mandioca, o arroz e o feijão que ela está restringindo também são alimentos bem-vindos, desde que a gente acerte a quantidade e a ordem dessa alimentação, colocando fibras antes desses alimentos ricos em carboidratos. Até antes da batata doce é indicado a gente pôr, né, bastante salada, bastante legumes, verduras, para não ter o impacto desse açúcar no final da digestão sobre a glicemia dela, né, o que causa picos de açúcar e vai resultar em ganho de peso. Certo. Então a gente precisa mexer no geral, né, nessa alimentação e nessas quantidades, e não tem como eu falar numa quantidade sem conhecê-la, sem saber quanto que ela está comendo por dia, tá? Para falar de uma quantidade geral, que ela teve a dúvida, né? Quanto que eu posso comer de mandioca ou de batata doce por dia? Não, a gente precisaria estabelecer uma média, falando numa média populacional, seria 150 gramas o ideal de carboidrato por dia.
Isso não é 150 gramas de batata doce ou mandioca, tá? É 150 gramas de carboidrato, né? Esses alimentos vão ter mais peso de água e menos peso de carboidrato. Então são coisas diferentes, né? Tá certo. E a única coisa também que ela diz que ainda não começou uma atividade física, isso aí ajuda bastante também, sem dúvida nenhuma, não é, Pedro? Com certeza, né? Nós que buscamos o emagrecimento, precisamos ter uma quantidade, um volume total, né, de atividade física, exercício, pelo menos 300 minutos na semana, para ter sucesso nesse emagrecimento. Então isso é 60 minutos 5 vezes na semana, pelo menos. Além disso, você citou o emagrecimento, além disso, tantas outras vantagens, né? Ter alguma atividade física, não é? Agora, outra eu queria perguntar ao nutricionista Pedro. Estou tomando vinagre orgânico de manhã. Você pode me dizer se é bom para ajudar no emagrecimento? Olha, essa dúvida é muito bacana, porque a gente olha, né, esse tipo de conduta e acha que é modismo, que as pessoas estão fazendo coisas erradas, né? E essa ação, ela é muito interessante. Esse consumo do vinagre de maçã, comprovadamente, ele tem resultados para perda de cintura, redução do colesterol, redução da hemoglobina glicada, que é um dos marcadores mais importantes para diabetes. Então, sim, faz sentido. A gente só precisa tomar um certo cuidado com pessoas que têm o estômago mais sensível, né? Que tem refluxo, que tem gastrite. Então, para essas pessoas, a gente não faz esse consumo pela manhã, mas coloca junto com as saladas, né, no almoço e no jantar. Bom, esse consumo tem que ser pelo menos 2 vezes no dia e 1 colher de sopa em cada horário, tá? Não precisa ser puro pela manhã. Se a pessoa tem o estômago que consiga fazer isso tudo bem, né, e ela consome mais uma vez em algum outro horário do dia. Mas para a maioria dos pacientes que são sensíveis, eu sempre recomendo colocar junto com a salada do almoço e do jantar, que aí esse gosto ele não fica tão intenso, ele não incomoda tanto, né, o estômago, e a pessoa acaba tendo uma aceitabilidade maior. Agora, se ela não conseguir, aí a gente adota outras estratégias, como a canela em pó, que é muito bem-vinda também, que tem praticamente os mesmos efeitos do vinagre. Ótimo. Deixa eu ver aqui agora, tem vários áudios aí com perguntas. Vamos à primeira, quer perguntar, ele tem 75 quilos de peso, 1,62 m de altura. Pode falar. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar para o nutricionista, pelo meu peso, eu teria que estar bebendo 2,6 litros de água diariamente. E eu tô tomando um remédio para emagrecer que eu acredito que ele é diurético, né? Então, tem dia que eu tomo a mais. Eu queria saber se tomar mais água do que o permitido pelo peso, o pedido, né, pelo peso do corpo, faz mal. No caso, quantos litros eu poderia beber por dia? Porque eu tô tendo muita sede. Bom, agora com o Pedro para responder. Então, perfeito. Para confirmar, ela tem 75 quilos, ela falou, né? Isso. Então, a gente vai multiplicar aqui. A gente recomenda que esse consumo esteja entre 37 ml até 180 ml por dia, para cada quilo de peso. Então, fazendo cada quilo de peso, né? Isso. Então, fazendo essa multiplicação pelo mínimo, né, seria 75 vezes 37. Então, esse número seria 2,8 ml por dia. Então, esse seria o mínimo, né, que a gente recomenda ela beber para ter esse benefício de hidratação, de tirar um pouco, né, desse apetite. E também ela poderia chegar, olha, a 50 ml por quilo por dia. Então, daria quase 4 litros no dia. Bom, o que a gente recomenda, né, para não ter de excesso de água no dia? Não passar de 700 ml
a cada hora do dia, porque isso vai acima da capacidade de filtração dos rins. E isso pode causar problemas, diluindo demais o nosso sangue, deixando, né, as hemácias muito dispersas, atrapalhando a oxigenação, promovendo outros problemas, que é uma diluição do sódio, né, no sangue, e a gente chama isso até de hiponatremia, né, mas são coisas muito técnicas. Mas é isso, não passar de 700 a 1 litro a cada hora do dia. Isso é muito importante. Muito bem, a gente vai intercalando também aqui os recadinhos, né, comerciais, e você vai respondendo. Tem outras perguntas aqui, mas eu quero fazer um lembrete da Audibel, aparelhos auditivos, para você que tem uma diminuição aí ou perda total auditiva, né, para fazer um teste lá. O teste que é feito é gratuito. Agora, se você chega à conclusão lá com os técnicos que fazem esse teste com você lá na Audibel do uso de um aparelho, você vai escolher o modelo, forma de pagamento e tudo mais. E se você quiser perguntar antecipadamente alguma coisa, pode ligar lá na Audibel 3723-2030, 3723-2030, Audibel Aparelhos Auditivos. Bom, quero perguntar ao nutricionista, eu tenho um garoto de 9 anos, pratica atividade, esportes todos os dias, natação, futebol, pode tomar algum suplemento ou creatina, ou você não aconselha? Olha, obrigado pela pergunta. O meu público-alvo de atendimento não são crianças, mas eu vou sim responder, né, essa pergunta. Bom, os suplementos, em termos energéticos, muitas vezes podem ser recomendados, né, para ter essa reposição, principalmente de carboidratos, nessa idade. Mas são coisas para atletas, né, que se dedicam o tempo todo ali a atividades físicas. Quando a gente fala de creatina, esse tipo de suplemento para essa idade não vai ter efeito no desempenho esportivo ou na recuperação, ou em qualquer outra variável, né, de potência muscular, de força, resistência, que são variáveis que a gente utiliza esse suplemento, que na fase adulta ou na adolescência um pouco mais tardia, vai ajudar no desempenho, tá? Mas nessa idade não. Então, assim, a gente não precisa usar desse tipo de estratégia para essa idade. Quando esse menino, né, tiver ali por volta de 16, 15, 16, quando ele estiver no pico de velocidade de crescimento, que ele estiver ganhando mais força, aí sim pode ser interessante da gente usar. Tá? Mas antes disso não, porque o metabolismo anaeróbio dele, que é aquele metabolismo que não depende do oxigênio, que dá mais força, que dá mais potência, ele ainda não está desenvolvido. Então a gente vai estar jogando fora, né, esse tipo de suplemento quando se usa nessa faixa etária. Tá certo, ok. Só lembrando também lá dos irmãos Patrocínio que hoje, segunda-feira, é dia da limpeza. Então, produtos, né, de limpeza em promoção, principalmente às segundas-feiras, em qualquer um dos supermercados Irmãos Patrocínio. Olha, lembrando, hein? Dia 19 de outubro, já está chegando a primeira corrida Irmãos Patrocínio. Agora a pergunta para o nutricionista Pedro Abdala. Tomar ômega 3 e vitamina C por muito tempo, isso aí pode ser prejudicial, mas foi receitado por uma nutricionista. Olha, não, até porque o ômega 3 ele é uma gordura essencial, então nós precisamos comer porque o nosso corpo não fabrica. Ela é componente essencial do nosso cérebro, de cada uma das nossas células, né? Ela vai estar lá na parede das nossas células. Então, um consumo frequente, ele não faz mal. Claro que a gente tem que analisar, né, essa quantidade, se essa suplementação tem os selos recomendados, que é o selo
IFOS, MagSafe, que garante a pureza, que não tem a contaminação por mercúrio. Então, tudo isso é importante. Mas o consumo, né, frequente, ele não faz mal. E a gente tem que analisar também se essa pessoa não tem, por exemplo, arritmia cardíaca, que é algo que pode ser contraindicado para o uso do ômega 3. Bom, se ela não tem essa questão, tudo bem usar de forma frequente. Tá. Quanto à vitamina C, ela é uma vitamina hidrossolúvel, então qualquer excesso o nosso corpo vai conseguir retirar da corrente sanguínea. Claro que um exagero dessa suplementação, ela é antioxidante e o exagero pode ser pró-oxidante, então a gente tem que evitar, né, essa quantidade excessiva e optar por uma suplementação de liberação prolongada, que aí essa vitamina C ela vai ser liberada aos poucos na corrente sanguínea e ela vai conseguir ser aproveitada de forma eficiente, né? Porque como ela é hidrossolúvel, ela muito rápido chega ao sangue e se for uma quantidade muito grande, o corpo já elimina aquilo que ele não vai usar no momento. Tendo essa liberação prolongada, a gente consegue aproveitar melhor desse suplemento. Certo, então, certo. É isso. Estão perguntando também se você costuma atender particularmente ou através de algum convênio. Bom, convênio eu não atendo, é só de forma particular mesmo. Tá certo, ok. Bom, deixa eu ver aqui, ouvinte Marcos, né? Valdes, eu tenho 44 anos, eu como 2 ovos e batata doce todos os dias. Faz bem? Pô, já respondeu uma pergunta semelhante. Quiser complementar? Não, perfeito. Claro que só esses 2 alimentos não vão suprir a demanda, né, de carboidratos, de proteínas no dia. E a gente precisaria analisar todo um recordatório alimentar, toda uma anamnese sobre o que ele tem costume, né, de ingerir além disso, para a gente saber se essa quantidade de proteína por quilo de peso esteja adequada, principalmente, né, e o carboidrato também, se ele supre as necessidades de atividade física, de demanda laboral, né, do trabalho. Então, tudo isso é importante ser considerado lá no momento da consulta. Deixa eu registrar aqui o convite para o lançamento do livro da Rose Benatti, né? Lançamento do livro Histórias de Vida e Organizações Sociais. Será hoje o lançamento lá no Complexo Magalu da Rua Arnulfo de Lima 2385. Então, estão convidando aí, será a partir das 19h, lá com a professora, a escritora Rosa Benatti, tá registrado. Deixa eu ver aqui, a pergunta para o nutricionista Pedro Abdala. Eu tenho 61 anos, peso 60 quilos e 1,65 m de altura. Meu peso está ideal, mas tem que também citar se é homem ou mulher, não é? Para facilitar para o nutricionista. Vamos lá, Pedro. É isso. Se a gente fizer uma análise, né, geral pelo índice de massa corporal, que é dividir o peso, né, pela estatura ao quadrado, o peso dele ou dela estaria adequado, né, estaria ali dentro do esperado. Porém, né, muito mais importante que só considerar o peso da balança é a gente fazer uma análise aprofundada da composição, do que faz parte desse peso, quanto de massa magra essa pessoa tem, quanto de gordura corporal ela tem, e só, né, considerando ali a inteligência artificial, a bioimpedância, as dobras cutâneas, é que a gente consegue ter um detalhamento dessa composição corporal. E isso a gente só consegue fazer lá no consultório, né, com os equipamentos recomendados, que tem precisão para fazer essa análise. Mas, olhando, né, só peso pela estatura, parece estar tudo bem, mas não é uma variável precisa para falar de composição, tá, corporal. Tá. Bom, tem uma pergunta, diz que faz funcional às 5h20 da manhã, só que não consegue tomar o
treino. Gostaria de saber qual tipo de alimentação devo fazer à noite para me dar mais disposição na manhã seguinte. E aí, Pedro? Bom, legal essa pergunta, né? Muitos pacientes meus também não conseguem treinar, a não ser treinar em jejum, né? Isso é muito comum. E as pessoas muitas vezes acordam muito cedo e já tem que treinar, né? Como é o caso dessa pessoa. E aí a gente tem que lançar mão de um jantar mais reforçado, né? Com mais carboidratos, para ela conseguir ter glicogênio, isso é, açúcar suficiente dentro dos músculos para ela poder suprir essa demanda de treinamento. Então não tem problema essa pessoa comer um pouco a mais no jantar para carregar, né, esse estoque de glicogênio, essa quantidade de açúcar no músculo e no fígado, para no dia seguinte ela ter ali energia suficiente para lidar com esse treino. E claro, no momento pós-treino, adicionar ali uma boa refeição com bastante proteínas, carboidratos, até de alto índice glicêmico, né, mais adocicados, para poder repor bem essa energia gasta durante o treino. Então, resumindo, comer melhor à noite, um jantar mais reforçado e um pós-treino bem realizado. Tá. Deixa eu ver aqui, são muitas perguntas, talvez não haverá tempo de colocar todas dentro do espaço previsto, mas aí vai ficar para uma próxima participação, não é, Pedro? Claro, eu estou à disposição. Tá bom. Preciso de uma orientação, diz aqui, é a Carla. Eu tenho 55 anos, comecei a fazer musculação há uma semana. O que eu devo tomar antes do treino? O horário que faço é muito cedo, 5h30 até 6h30 da manhã. Eu devo procurar também um nutricionista? O que eu posso comer antes e o pós-treino? É semelhante a pergunta, não é? Isso. Bom, se ela não conseguir comer pela manhã, a gente já sabe, né, o que tem que fazer. E, assim, ela começou há muito pouco tempo, né? A gente fala de que o nosso corpo tem adaptações neurais, que a gente chama, de 8 a 12 semanas após ter iniciado a musculação. Então, a gente não precisa ainda pensar em suplemento, porque a adaptação morfológica, né, que seria a nível tecidual, ela só vai acontecer depois desse período de 2, 3 meses. Tá? Então, antes disso, a gente não usa suplementos. E a alimentação, ela tem que ser balanceada ali antes do treino. Então, de 2 até 1 hora antes do treino, a gente deve procurar consumir carboidratos mais complexos, como a aveia, como as frutas, como o pão integral, por exemplo, iogurte. A gente deve procurar esses tipos de alimentos para a gente ter bastante energia ali durante o momento do treinamento, né? Fazer uma boa refeição. Certo. E no momento pós-treino, escolher alimentos que não tenham muita gordura, proteínas que sejam magras, carboidratos, né, que tenham até um índice glicêmico mais alto, isso são alimentos mais simples, como pão branco, como frutas também, com nível de açúcar um pouquinho mais alto, proteínas magras, como frango desfiado, carne vermelha magra, só a clara dos ovos. Então, alimentos mais leves que vão ser digeridos mais rápido para recuperar ela antes. Bom, conforme eu disse, em razão do tempo, nós vamos limitar a mais duas respostas, né, bem objetivas aí, porque outras dúvidas deverão ficar para uma próxima participação que a produção marque aí com o Pedro, né? Queria perguntar ao nutricionista, eu tenho 41 anos, 1,63 m de altura, estou pesando 51 quilos. Estou num peso bom, eu não faço nenhuma atividade física. Bom, por mais que o peso dela, né, esteja adequado, é importante a gente, pensando a longo prazo, fazer atividades físicas, né? Porque as doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo são doenças cardiovasculares.
né, que são problemas ali de infarto, AVC, a hipertensão, que é uma doença muito comum com o envelhecimento, e muito da causa dessas doenças é a hipocinesia, né, que é a falta de movimento, é o sedentarismo. Então, mesmo que a gente tenha o peso adequado, tenha a composição corporal adequada, o movimento ele é sempre muito importante para prevenir essas doenças, né, que são as mais incidentes e prevalentes na nossa população. Então, mesmo tendo peso ideal, vamos fazer mais movimento, né, mais atividade física e exercício. Sem dúvida. Bom, só para encerrar, vamos saber qual é a consulta do Borges aí, lá do Parque Castelo. Diz aí, Borges. Oi. Bom dia, Walter Rodrigues, bom dia, nutricionista. Eu sei que essa pergunta seria para um médico, mas eu acho que o nutricionista pode responder. Quem faz cirurgia bariátrica tem que tomar vitamina pro resto da vida? Borges do Parque do Castelo. E aí, Pedro? Oi, Borges, obrigado pela pergunta. Olha, esse é um caso bastante especial, né? A cirurgia bariátrica, ela reduz muito o volume estomacal, reduz muito a acidez que a gente tem no estômago, que é tão necessária para absorver, né, o ferro, a vitamina B12, e a nossa capacidade digestiva e absortiva muda demais, né, é muito reduzida quando a gente tem um tipo de cirurgia assim. E realmente, ou a gente tem que tomar esse cuidado de fazer sempre a suplementação via oral, e muitas vezes essa suplementação ela não é suficiente. E a gente precisa, né, da via intravenosa, que aí já é realmente, né, função do médico para realizar esse tipo de intervenção. Então a gente faz medidas frequentes na corrente sanguínea, faz exames de sangue, verifica como estão essas vitaminas, e se pela via oral não estiver sendo suficiente, a gente lança a mão dessa outra estratégia, né, que é a reposição pelo sangue. E aí o sistema digestivo ele já não está conseguindo, né, ser suficiente ali para absorver essas vitaminas e minerais. Então, sim, muito importante fazer esse controle. Bom, estão perguntando, pedindo que você repita. Deve ser marca? Eu acho que não. Ele falou de vinagre, consumido o vinagre, mas seria vinagre de maçã, não é, Pedro? É isso. O mais estudado, né, e que tem realmente comprovação científica, é o vinagre de maçã, devido ao que ele herda ali da maçã, os polifenóis, da casca, do fruto, o ácido acético que tem em todo o vinagre, mas o vinagre de maçã tem essa questão especial dessas outras substâncias que ele herda da maçã. Tá. Bom, eu quero agradecer aí a disponibilidade do nutricionista Pedro Abdala, que participou pela primeira vez hoje. Eu espero que seja a primeira de várias outras, né? Porque aí ele pode responder as demais perguntas que, em razão do tempo, não puderam ser incluídas hoje, não é, Pedro? É isso, eu quero muito agradecer o espaço, né, poder participar aqui do programa ao vivo. Eu gosto bastante da área, como vocês perceberam, eu me empolgo sempre, né, para falar de nutrição. E eu estou sempre à disposição para voltar, para responder mais perguntas. Muito obrigado por poder participar ao vivo. Tá. O Pedro Abdala, você tem algum parentesco com a Ana Sônia Abdala, não? Bom, que eu me lembre, não estou lembrando não. A Sônia era também professora, né, dessa área de educação física, mas não é, deve ser de outro ramo aí da família Abdala, não é? Eu acho que sim. Tá bom, meu caro. Um abraço a você, obrigado por estar participando. Até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom programa e boa continuidade de trabalho. Tá bom, muito obrigado.